Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas relacionados à saúde e as transformações que a saúde vem passando no contexto contemporâneo, como nós estamos sendo impactados particularmente pela pandemia da Covid-19, que já se arrasta por um ano, e quais são as consequências para os diversos campos da vida e também da produção do conhecimento. Então nós conversamos com pesquisadores da área da saúde coletiva, da epidemiologia, da nutrição, da psicologia, mas também pesquisadores dos campos das ciências sociais e humanas, como da educação, da história, da comunicação, da informação, da antropologia, da geografia, enfim. O nosso objetivo aqui é buscar consolidar um conjunto de informações seguras sobre saúde, nesse momento que nós estamos vivendo, em particular, e também registrar para o futuro o conjunto de situações e fenômenos e processos que estamos passando, particularmente no Brasil, diante dessa pandemia, como o campo científico vem se comportando nesse momento. O nosso objetivo, portanto, é tanto a divulgação da ciência, a comunicação pública da ciência, como também registrar para o futuro os percalços e as questões vividas aqui através dessas lives que já estão disponíveis no acervo do portal da memória da eletricidade, e também ficam disponíveis frequentemente no IGTV, aqui do Instagram, na memória da eletricidade, e também no seu canal do YouTube. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês e a convidada, porque eu tive um problema de conexão com o meu celular, que foi resolvido, mas por isso que eu me atrasei para entrar. Então peço desculpas pelo meu atraso para você, Débora, e também para as pessoas que estão assistindo. Mas vamos começar. O tema de hoje é um tema muito importante, é um tema que tem trazido muitas questões e muitas polêmicas, inclusive, associado a várias questões, que é a dimensão do ensino remoto, do retorno ao ensino presencial. E para isso a gente vai conversar também um pouco sobre questões associadas às diferenças conceituais e práticas de ensino remoto, ensino à distância, enfim. A gente vai começar hoje com a Débora Bastos, que é historiadora e doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela vem, ao longo de muitos anos, já trabalhando com a dimensão da historiografia. Sua pesquisa como historiadora está muito focada em discussões acerca do período colonial do Brasil, e como professora docente também no campo da pesquisa, ela vem atuando há bastante tempo já como tutora e professora de ensino à distância, de EAD. Então a gente vai conversar com ela um pouco da experiência dela e também das questões que estão sendo associadas nesse momento da própria pandemia, e nesse ano pandêmico que se prolonga para 2021. Queria ressaltar que é um prazer poder conversar hoje com a Débora, né, conhecer um pouco da pesquisa dela, como a gente vai fazer, e também saber um pouco da experiência dela na área de educação, particularmente trabalhando com diversos cursos de EAD e várias licenciaturas em EAD. Vamos convidá-la aqui para a nossa conversa. Oi, Débora, tudo bem? Oi, bom Bom dia, tudo dia, bem? tudo bem? Em primeiro lugar, eu peço desculpas pelo meu atraso, eu tive um problema de conexão e fiquei sem rede aqui em casa. E o seu celular, tudo, assim, Wi-Fi, celular, tudo. É isso que a gente está vivendo um pouco. Aí eu tive que fazer algumas ligações para tentar restabelecer a conexão aqui, mas deu tudo certo.
Então, peço desculpas pelo meu atraso. E antes de começar, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, tanto como pesquisa, como também como professora, como docente, falasse um pouquinho da sua trajetória. Você, né, tem essa experiência, já especialmente na história do Brasil, focando no Brasil colonial, particularmente no período dos 800, né, dos 1800. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como pesquisadora e também como professora, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo de prolongado de pandemia aqui no Brasil. Igor, primeiramente, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu queria agradecer ao Matheus também, que entrou em contato comigo, e ao Vitor, que fez a nossa intermediação, né, do nosso encontro. O que aconteceu com você é absolutamente normal. Então, assim, a gente sabe que essas intempéries acontecem o tempo inteiro e é uma coisa que foge da nossa alçada, principalmente, né, quando a gente tem uma questão ao vivo e tudo mais. Quantas vezes eu já caí, quantas vezes já usei 3G, enfim, acaba que isso é uma questão que a gente tem que lidar, né? Assim, é uma questão que não tem muito como fugir. Então você pode ficar super tranquilo, porque, enfim, acontece Acontece. mesmo, e a gente sabe disso. E eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, estava vendo você fazer a apresentação, e eu sou formada em História, minha trajetória acadêmica é muito voltada para a área da História. No entanto, a minha trajetória profissional de atuação é EAD desde sempre. Então, assim, eu trabalho com isso já há muito tempo, né? E eu acho que em certo momento, eu cheguei no momento da EAD, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a minha trajetória acaba se confundindo um pouco, assim, misturando um pouco de como que a gente chegou até aqui. Então, assim, só para ter uma noção, né, eu entrei existia um momento da EAD, né, da educação à distância, que a gente, né, a gente usa o termo de ensino à distância por questões Uhum. conceituais, como você falou. E então eu entrei em 2009 no projeto federal, que é a Universidade Aberta do Brasil, que é um projeto que me possibilitou aprender muitas coisas e me colocar na posição de aprendente sempre. Então, eu fico ligada, né, a, a, a grupos de trabalho, né, a grupos não no sentido de GT, mas assim, a grupos de trabalho em que a gente está sempre fazendo essa troca e conversando e pesquisando e discutindo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje em dia. E aí, assim, em 2009, foi quando eu entrei, né? A gente tinha uma EAD um pouco mais sistematizada no sentido de pensar as plataformas. Então, assim, era uma inserção das plataformas. A gente tem a Moodle, a gente tem algumas outras possibilidades. A Moodle é a mais conhecida, Uhum. também a mais tradicional, mas é a que é open source, ou seja, ela tem esse código aberto, ela é gratuita na maioria das suas possibilidades e está sempre em constante modificação. Então, assim, eu até me comparo um pouco nisso, porque está sempre melhorando, aprendendo, fazendo novos plugins, pensando numa educação inclusiva, que é algo muito difícil para a EAD e que ainda está iniciando muito, né? A gente ainda está. Isso está sendo pensado ainda. Então, acaba que eu peguei esse momento já voltado para a educação à distância. E quando eu participei inicialmente disso, eu atuei muito na tutoria, né, do curso de pedagogia, e a gente tinha constantes formações com a então coordenadora do curso, professora Adriana Bruno, que era professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e agora está na Unirio, né, na Universidade do Estado do Rio.
e fazíamos ponte com outras universidades, em nome da professora Edmeia Santos, que trabalha no consórcio CEDERJ, está no Rural, professor Marco Silva, entre outros. Então, a gente sempre trabalhou muito nessa formação. Eu, como tutora, recebi a formação, depois a gente fez algumas oficinas também, enfim, então isso é algo que é muito importante, essa formação para trabalhar na educação à distância, na educação online, acaba sendo primordial para a gente entender o funcionamento, entende? E então, além disso, eu também atuei em cursos no CAED, que é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, nos cursos de pós, né? Estrito Sensu, que é o mestrado profissional, e Lato Sensu, e o de aperfeiçoamento também. Então, assim, neles a gente tem uma pesquisa, né, mais voltada para a gestão da educação pública, alguns temas sim relacionados à educação online, mas não especificamente, era muito sobre a gestão da escola, como que isso funcionava. A gente lida com várias pessoas, né? No caso eu lido porque eu ainda participo das bancas, então eles me convidam para capítulos de livros, então eu ainda me incluo nesse métierzinho deles, assim, por causa disso, né? E atualmente, meus vínculos atuais são o consórcio CEDERJ, e aí eu atuo no curso de pedagogia, numa faculdade que é 90% online, uma faculdade particular também de Juiz de Fora, faculdade de ensino, e um curso do PISMO, que é um pouco pré-vestibular, que é o vestibular seriado, na verdade, também em Juiz de Fora. Então, assim, 90% a minha atuação é basicamente na EAD, no ensino online, né? Porque quando a gente fala, porque a educação à distância, ela pode ser, inicialmente era no Instituto Brasileiro, por exemplo, que você fazia o curso por cartas, enfim, recebia o material, lia o material e tudo mais. E atualmente a gente trabalha muito mais muito mais porque ainda existia a coisa do semipresencial, mas assim, muito mais no online do que em outro lugar. Então a gente chama isso tudo de uma cybercultura, de um ambiente virtual mesmo, e existe toda uma forma de trabalhar isso. Débora, queria que você falasse, você tocou em alguns pontos que eu acho que são bem importantes, assim, em um deles, você estava falando, estava anotando algumas coisas aqui, quem quiser pode fazer perguntas, fique à vontade, faça no comentário, eu tenho algumas. E uma das perguntas, eu acho que era um pouco conceitual, assim, eu acho que para dizer a diferença do que é chamar ensino à distância, educação à distância, qual que é a diferença, por que a gente fala em ensino remoto e não educação remota, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças, ou se a gente pode falar em educação remota, inclusive, mas talvez o que temos é uma educação remota ou é um ensino remoto, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças, essas noções. Eu acho assim, importantíssimo você trazer isso, e ontem eu estava mais ou menos organizando aqui a minha fala, e eu fico muito, assim, fico muito feliz de ter esse espaço de falar um ano e meio depois da pandemia, porque eu falei muito isso e por muito tempo, assim. Então, assim, as pessoas me procuravam e falavam: olha os conceitos, olha isso, olha como está chamando. Então, assim, e a gente sabe que quem envereda por esse lado sabe que existem essas diferenças, e eu acho que é importante deixar isso claro. Primeiro, por uma questão assim, não só não é preciosismo, é uma questão mesmo de trabalho, de visão e sobre a visão que a EAD vai ter daqui para frente, porque essa é uma preocupação real. Então, eu desmembrei um pouco isso para a gente tentar conversar, né? E aí, assim, trazer um pouco essas discussões. A gente está falando hoje sobre o ensino remoto,
né, que acaba nos levando para outros pontos, mas eu também pensei de falar o seguinte, que a gente, todos, inclusive quem já trabalhava online, foi pego de surpresa. Então, a maioria dos cursos que são da educação online, eles são semipresenciais. Ou seja, a gente tem um formato, um currículo, um conteúdo, enfim, pensado para determinado tempo, e outra parte desse tempo ele é feito de forma presencial. No consórcio CEDERJ, por exemplo, os alunos vão até o polo pelo menos uma vez por semana. Iam, né? E aí, então, assim, isso teve que ser modificado, isso teve que ser repensado. Então, se ele tinha um contato com um tutor presencial, a partir da pandemia, esse contato foi finalizado. E, além disso, as avaliações que podem ser feitas de várias maneiras, enfim, pode ser feita através de oficina, pode ser feita através de uma prova, no CEDERJ acaba sendo mais prova, mas, assim, existem as outras possibilidades também de avaliação que eram feitas, né, com essa interação presencial. E tudo isso também foi modificado. E aí, assim, inicialmente, a gente pode falar sobre educação à distância, a gente fala no sentido de trazer mais, porque quando a gente fala ensino, é muito a figura do professor e como centro, né? Como centro desse universo, digamos assim. Quando a gente fala de educação, a ideia principal é trazer o protagonismo do aluno também como parte do seu aprendizado. O professor, ele é obsoleto nesse momento? Obviamente que não, ele é extremamente importante, que é ele que acaba levando essa discussão, as discussões, é ele que planeja como essas aulas vão acontecer, né? Como que esse processo vai acontecer. E aí, assim, acaba que essa interação entre professor, aluno, tutor, porque existe a figura do tutor, que é uma figura extremamente importante, e aí eu também falo, inclusive, em causa própria, que é além de importante, é extremamente... acaba que não tem um espaço, entendeu? É sempre muito mal pago, a gente recebe bolsas muito pequenas, não tem uma regulamentação disso, não tem nenhuma relação sobre isso. Em 2010, inclusive, a gente fez um seminário para essa discussão, que foi um seminário, foi um encontro regional de tutores pela Federal de Juiz de Fora. Trouxemos várias pessoas para discussões e, incrivelmente, essas discussões continuam sendo atuais hoje, em 2021. Principalmente porque o cerne da educação à distância está na interação. Então, você tem todo um currículo, um conteúdo pensado para um espaço de tempo voltado para a cybercultura. Então, você usa hiperlinks, você utiliza de fato o que você tem em seu favor. E aí, assim, existem ferramentas como o fórum, as wikis, que é uma maneira de escrever em conjunto com outras pessoas um trabalho, um artigo, enfim, seja lá o que for pedido. Existem jogos dentro da plataforma, então, assim, é você utilizar com objetivos específicos toda essa questão, né? Mas a interação é essencial para a EAD. Como que acontece essa interação? De forma síncrona sempre? Não. Então, assim, hoje em dia, a gente tem os horários marcados, as pessoas se encontram como se estivesse na aula presencial, e aí, depois disso, o contato praticamente não se tem. Ou ele não é parte igualmente dessa discussão. E aí, na educação à distância, não. Nós temos momentos síncronos, mas também temos momentos assíncronos. Assíncronos você pode colocar uma discussão no fórum, e a pessoa vai pensando e vai discutindo isso com seus pares, e o professor e o tutor acabam entrando depois
nessa discussão, e de forma a somar, de forma a instigar, e de forma, às vezes, também, no final, enfim, de fazer um fechamento, se for o caso. Então, a educação à distância, ela leva para esse lado. Educação online, como eu falei, é porque é muito focado especificamente para esse ambiente virtual. E aí temos dois outros conceitos que a gente está ouvindo muito também, e que o que a gente está fazendo hoje, em geral, né? Para quem não fazia antes, não é educação à distância, mas também não é homeschooling. Então, assim, isso é algo que, enfim, que realmente me preocupa muito, porque o que a gente está fazendo não é homeschooling. O homeschooling não é aprovado, não é pensado, enfim, não é aprovado pela legislação, ou seja, então não é. Mas sim, a escola entrou em casa e a casa entrou na escola, na faculdade, no trabalho, enfim, está tudo misturado. E o ensino remoto foi o nome que a gente encontrou para essa adaptação toda que a gente teve que fazer. Algumas universidades que já pensam, que já tem essa parte voltada para EAD e tudo mais, fica procurando nomes distintos para pensar esse ensino remoto. Então, ensino emergencial, ensino remoto emergencial, ensino remoto, assim, vai procurando outros nomes, vai denominando de maneiras, né, com o cuidado de deixar claro de que aquilo não é EAD, embora use-se algumas ferramentas de EAD. Então, acho que o principal dessas questões, assim, né, dessas denominações, desses conceitos, são basicamente isso. Eu acho que o importante mesmo é deixar claro, estamos nos adaptando. Sim. O que nós temos, os pontos positivos dentro disso e os pontos negativos dentro disso também. Tem uma questão que você tocou, até eu ia fazer uma outra, mas você tocou numa que me chama muita atenção e tem sido motivo de várias preocupações no contexto atual. Tem outras duas questões que eu quero te perguntar. Uma é sobre a valorização dos professores e tutores em EAD, eu vou fazer ela já já, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre a questão da própria, dessa invasão ou simultaneidade entre o espaço da casa e o espaço da escola, universidade, e etc. E como isso tem provocado algumas situações muito polêmicas, inclusive, debates que são importantes, sobretudo para as mães, né? Sobretudo para as mães, retornar à escola é quase um dilema ético-moral, né? Mais do que educacional exclusivamente. Porque retornar à escola no contexto de pandemia e de aumento expressivo no Brasil de número de mortes e sobretudo, o que é assustador também é o número de infecção, né? O aumento da transmissão é muito grande agora, nesse momento. Retornar à escola, podendo com isso perpetuar com a propagação do vírus, né? Muitos profissionais da saúde, da educação, professores especificamente, têm se contaminado e morrido. Quando você isola, né, profissionais de educação nesse momento, muitos têm se contaminado e passado por situações graves ou até óbito. Por outro lado, você tem a dimensão dessas mães, eu vou focar nelas sobretudo, que já tem jornada tripla, quíntupla de trabalho e dentro de casa, que envolve inclusive o cuidado com essas crianças, e agora o cuidado das crianças e ao mesmo tempo trabalhar em home office. Algumas empresas já retornaram para o presencial, mas aí volta para a escola, não volta, eu tenho minha mãe, enfim. Queria que você falasse um pouco desse momento muito particular que a gente está vivendo, e aí depois eu vou perguntar mais de algumas outras questões, mas é um momento muito particular de debate sobre os limites do ensino remoto, que não é educação à distância, né?
E aí, enfim, pensar um pouco os limites quando se dá essa invasão ou essa simultaneidade aí do espaço da casa com o espaço da escola ou da universidade. Mas acho que da escola é mais crítico, né, do que da própria universidade. Então, Igor, aí a gente entra em duas coisas. Uma é da minha dimensão profissional e a outra, inclusive, da minha dimensão como mãe. Então, assim, realmente acaba sendo algo muito complexo, como tudo na pandemia. Porque quando eu vi o título da live, né, a importância do ensino remoto, eu fiquei tentando assim responder de alguma forma essa questão. E aí eu pensei que, enfim, primeiro, né, é uma maneira de, porque quando começou tudo isso, a gente não tinha nem noção de quanto tempo que isso ia demorar. Então, a gente sabia que isso ia, que, enfim, vamos tentar manter a vida, né? Vamos tentar continuar. E a outra parte, obviamente, é uma questão preocupante, muito preocupante, né? E sanitária, enfim, né? Que foi proteger todos, né? Através do isolamento, que é a principal, que foi a principal, enfim, continua sendo, porque a gente não tem ainda vacina para todo mundo, mas assim, protegendo todo mundo, né, dentro enfim, ficando em casa, e o isolamento era a principal maneira de conter o vírus, né, assim, era de frear essa dimensão. E aí, realmente hoje está uma questão ainda mais complexa, porque os números aumentaram infinitamente, né, eu consigo pensar, assim, não ter resposta a gente não tem. O que a gente faz é ficar confabulando, pensando, discutindo, enfim, tudo que é possível, né, para pensar, não sei, tentar discutir é sempre muito importante. Isso. Mas eu não sei se uma solução a gente acaba encontrando. A primeira coisa é que, assim, cada caso é um caso. Eu assisti uma das lives de vocês para trás e eu vi uma professora falando sobre a questão do afeto, a visão do afeto. E assim, não tem outra maneira melhor de pensar nisso tudo, porque assim, todo mundo tem razão, né? Todo mundo tem medo, e o medo é de quem tem, e assim, isso e o medo é real, ele existe, né? Então, assim, as preocupações são reais. Então, eu acho que como a volta à escola é algo que, para as mães e para as crianças, para a saúde mental e tudo mais, pode ser algo que é importante, mas sabemos que o momento não está muito propício para essa volta. Eu, como mãe, além de mãe, eu estou grávida também, estou com 34 semanas agora, hoje, e o medo de as aulas voltaram assim, para o meu filho especificamente, voltaram uma vez por semana. E aí, assim, eu estou com medo de deixá-lo voltar. Então, assim, isso existe todo um protocolo, existe, mas a gente sabe que a possibilidade de contaminação existe, como eu sei de vários amigos que só o filho foi para a escola e acabou voltando e contaminou a casa inteira, enfim, tem essa questão. Por outro lado, os profissionais. A gente fala dos profissionais da educação, mas eles são os profissionais principais, mas aí tem todo mundo que está lá na escola também. Sim, claro, os faxineiros, as faxineiras, os que estão na portaria, quem está os inspetores, enfim, muita gente que está assim, com esse acesso, né, ao vírus, e a gente sabe que a ida e a volta também é uma questão. Então, você vai pegar um ônibus, o ônibus pode estar lotado, então tem assim uma série de questões que isso conta, né, que isso tem que ser levado em consideração. Porque, enfim, a contaminação, a gente sabe, pode acontecer, e ela pode ser, enfim, pode não fazer tão mal para alguns e fazer muito mal para outros.
E aí, assim, quando a gente pensa, a outra coisa é que quando a gente pensa a escola e das mães e tudo mais, existem tudo para tudo que a gente vai falar sobre educação, para tudo. A gente tem que pensar para quem, assim. Uhum. Para uma escola pública, a criança está em casa, às vezes ela só tem aquela refeição, a mãe continua trabalhando presencial, então ela vai trabalhar e volta, e ela fica sem ter esse acesso. Às vezes o irmão mais novo, a irmã mais velha, né, vai cuidar, o irmão vai cuidar do irmão, e aí isso acaba tendo uma desigualdade, escancara ainda mais essa desigualdade social, né, que a gente sabe que já existia e que ela vai ficar assim cada vez mais evidente. Então, assim, para uma mãe, né, que, que é o meu caso, privilegiada, né, que estou em casa com o meu marido que também está em casa, com o meu filho que também está em casa, para a gente sobra o estresse. Então, eu poderia vir aqui para falar para você o seguinte: bom, eu trabalho com EAD, mas eu sofro muito com o meu filho estudando EAD. Por quê? Porque o EAD não é regulamentado para crianças. Uhum. Então, por isso a gente chama de ensino remoto. Por Uhum. isso é que foi aceito trazer essa tela para a criança aqui dentro. Mas ela aguenta ficar lá 4 horas seguidas? Não aguenta. Então, assim, e se aguenta, acho que eu tenho alguma coisa errada. Então, assim, né? Então, ao passo que a gente pensa que bom a gente pode estar em casa, somos privilegiados, isso também traz uma carga mental, né, para a criança e para a família e tudo mais. E essa coisa de entrar em, essa coisa dessa troca, né, de entrar a casa na escola e tudo mais, é muito evidente, porque os pais acabam acompanhando as aulas, e aí eu estou falando assim do que eu estou vendo dentro da minha casa, né? É claro que em outras realidades não vai ser a mesma coisa, mas acaba que os pais entram nas aulas e aí, assim, fica aquela miscelânea e às vezes ajuda, mas às vezes também atrapalha. Uhum. Então, assim, a gente tem que lidar com essas questões pensando que é um momento que não tem explicação, né? Assim, é um momento que realmente a gente tem que lidar com todas essas questões que a gente não estava esperando. Simplesmente a gente não esperava ter que lidar com tudo isso. Mas ainda assim, eu acredito que depois de 1 ano e meio, praticamente, né, Uhum. ainda é algo que está sofrendo ajustes, que não tá muito claro, né, assim, e que a gente vai lidando cada dia com uma coisa. O meu filho, especificamente, a pandemia entrou no ano da alfabetização. Então, ele está no segundo ano agora, mas ele também não está alfabetizado completamente. Então, a gente ainda está tendo que lidar com essas questões. Algumas crianças se saíram muito bem e conseguiram alfabetizar, mas ele, assim como outros, também não se adaptaram. Não, são inúmeras questões que você colocou aqui, que eu estava pensando, realmente acho que o debate é muito importante, né? E algumas coisas que você colocou é um pouco do para quem, né? Para quem esse isolamento, em situações que a pessoa não está, os pais não estão isolados, tendo trabalho, enfim. Tem uma situação que é muito complexa, que eu acho que ela cabe a análise, a consideração, especificamente, da quantidade enorme de profissionais que trabalham numa escola também, e quais são as condições que eles têm, inclusive, para ir, o que adianta a pregar o isolamento e o combate à aglomeração, se o número de ônibus é cada vez menor, se os mais lotados, ônibus, trens, metrôs, enfim. Então tem um contrassenso aí, mas eu acho que é muito importante. E uma outra coisa que me chamou a atenção, e juntando um pouco da sua fala agora com a sua fala inicial, que já há pelo menos, assim, eu também fui tutor de EAD, como professor, mas pelo menos eu escuto há 2 ou 3 décadas já
esse debate, assim, né? Pelo menos duas no Brasil, né? Especificamente esse debate sobre o... no início falava muito em ensino à distância, depois educar, como também colocou, depois educação à distância, e toda essa discussão, todas as polêmicas em torno disso, mas como é que é isso? Que era muito focado nas universidades, no ensino universitário, digamos assim, na educação universitária. Mas como é que é isso? Como é que você vai fazer história sem ser presencial? Como você vai fazer pedagogia sem ser presencial? Tinha toda uma suspeição em relação a EAD. Por outro lado, me parece que essa suspeição ela se colocou junto com um conjunto de situações e de falta de políticas públicas, inclusive, que permitissem à educação no Brasil se equipar e se preparar, se capacitar, ter estrutura, né? Aí eu não estou falando não só dos alunos, mas também dos professores, são realidades muito diferentes e de muita desigualdade, professores se prepararem para as tecnologias de comunicação e informação, né? Terem condições para isso, ter acesso à internet. Não é todo professor, por exemplo, nas redes públicas de ensino que tem um acesso facilitado à internet, a computador, enfim, falando em casa e etc. Então, a gente tem que pensar num país que é marcado por inúmeras desigualdades e desigualdades muito profundas. Então, a nossa realidade como professores não é a realidade de muitos outros colegas nossos mesmo, né? Então, é marcado por desigualdades muito profundas. Então, mas, e ao mesmo tempo, esse debate ele ficou num paralelo. Não gosto de EAD, mas também não tem estrutura para a inovação tecnológica no ensino, né? Que é uma discussão também que ela por vezes é paralela, por vezes e por muitas vezes ela se mistura, e muitos professores realmente não tiveram condições, quando eu falo condições não é pessoais, é condições estruturais para se capacitar para essa inovação tecnológica no ensino, né? Que não é só trazer, como na minha geração, o vídeo para a sala de aula, né? Na minha geração, a inovação era o vídeo na sala de aula, era mostrar o cinema, mostrar um filme, discutir sobre essa inovação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão da inovação tecnológica no ensino, nessas dimensões, particularmente na educação à distância, as possibilidades e desafios que o ensino, aí pensando no ensino remoto emergencial, enfim, o termo colocam também para esses professores que têm que usar sua própria internet, têm que usar seu próprio computador, têm que usar... Tem toda uma dimensão aí de desafios que são colocados, e às vezes tem que ter algumas habilidades de youtuber, inclusive, né, de influencer, para poder aí atrair os seus alunos, enfim, mas queria que você falasse um pouco disso, dessa dimensão da inovação tecnológica na educação de modo geral e como ela se dá nesse contexto atual, tanto do EAD quanto desse ensino remoto emergencial, como é que você vê? Então, Igor, eu acho o seguinte, que para uma pessoa que trabalhou, que teve a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com o CAED, ele é um lugar que traz para a gente visões distintas, primeiro porque trabalha com várias escolas de vários lugares do país, e aí, assim, é de escolas até alunos do INEP, enfim, cada dimensão é uma. Mas, na minha opinião, assim, né, Débora, não existe uma fórmula. Então, tem que ser o caso a caso. Então, assim, às vezes o professor tem essas possibilidades, ele é muito, né, já voltado, enfim, ele sabe como fazer, só que nem sempre a escola tem essa estrutura. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é professora aí na Prefeitura do Rio, e ela tem ela consegue, ela gosta muito de RPG. Uhum. E aí, enfim, como que ela queria trabalhar, aí ela criou um jogo, enfim, ela usa jogos para fazer, mas não tem rede na escola,
e a gente não sabe qual que é a dimensão da rede desses alunos em casa. Então, assim, não tem como você contar com isso para o seu planejamento, porque simplesmente não tem. E aí a ideia dela era fazer algo offline, ou seja, que ela pudesse trabalhar na escola desde que, independente de se você tem internet ou não. Vai precisar num determinado espaço de tempo, mas que depois ela consegue lidar com essa situação. E aí, como realmente cada caso é um caso, então, assim, para as escolas especificamente, tem que levar você tem que ter em mente, né, que a realidade daquela escola, a realidade daqueles alunos, o que ela é, porque às vezes ela é uma escola pública, mas os alunos são de classe média, às vezes ele é uma escola pública, mas assim, com crianças de extrema pobreza que vão para a escola para comer. Então, assim, você tem que ter todos esses pontos em condição para você pensar alguma coisa. Então, antes de você pensar lá numa atividade que você vai saber que você está pensando em realizar para isso, tem que saber se ele está com a barriga cheia. Então, isso tudo tem que estar no planejamento. Você não tem como pensar de outras maneiras se não for assim. E, por outro lado, e aí, assim, eu imagino que para as universidades isso é um pouco mais facilitado, mas não estou falando que é para todo mundo, certo? Assim, estou falando que eu imagino que seja pelo que eu observo. Então, eu não tenho nem estudos para te falar sobre isso, então alguém pode discordar, mas esse acesso é um pouco mais facilitado do que para professores das escolas de rede pública e que também tem que lidar com outras questões que são mais, enfim, que são complexas também, tá? Em relação a isso, essa questão para faculdades, a formação é algo extremamente importante. Nem sempre está disponível, mas tem um outro, e aí eu queria assim, trazer isso para reflexão mesmo, tá? Não é para, enfim, para criticar ninguém, mas tem um texto muito bom da professora Edmeia Santos, e aí ela fala, EAD é a palavra proibida. E ela está falando especificamente desse lado dessa discussão dentro das universidades, certo? Então, assim, a EAD é a palavra proibida porque, enfim, por muito tempo ela remeteu e ela continua remetendo a políticas neoliberais, a políticas que são massivas, que de dinheiro, enfim, fácil, entre aspas, porque acaba que não formam, né, o aluno da melhor maneira, enfim, né, com qualidade. Então, assim, acaba que tem que existe essa visão toda em torno. Tá me vendo? Tá, né? Deu uma travada, voltou. A gente costumava falar muito que a gente fazia as coisas no amor, digamos assim. E aí isso é algo que, tipo assim, tudo bem mover a gente, mas também é muito ruim, porque você não tem, você não tem, enfim, investimento, não tem, né, assim, não tem, isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, inicialmente, lá, quando eu entrei em 2009, por alguns anos, a UAB ainda funcionava de certa forma, mas a gente recebia uma bolsa de R$ 765, que nunca mudou o valor, ela continua sendo esse valor até hoje para quem é tutor. E aí são 20 horas semanais de trabalho, e aí é claro que às vezes isso ultrapassa, dependendo da situação, dependendo do que você está fazendo, mas era algo que para algumas sempre teve muita assim, possibilidade. Então eu entrava também nesses encontros, eu participava de escritas de material, porque eram possibilidades, eu via como possibilidades. Mas isso não mudou. E aí, assim, realmente não se tem algo. Então, existe uma visão negativa sobre isso, que é muito voltada, né, para
esse preconceito, talvez, em relação a EAD, mas, por outro lado, de certa forma, ele também ele é real, porque não tem nenhuma... Qual que é? O que você ganha com isso? Inclusive do nosso. A gente tem que ter um respeito, né, em relação a esse trabalho, porque, enfim, é um trabalho e ele exige tempo e ele não é fácil, né, porque as coisas mudam muito rápido. Então, o tipo de web que a gente tinha antigamente já não é o de hoje, e daí ele muda. Você pode ver que a Moodle é a plataforma que eu chamo. Mas assim, você vê que a Moodle, enfim, ela muda de versão muito rapidamente, e aí você tem mais um plugin, você tem mais um não sei o que, você tem mais uma possibilidade, e aí você tem que trabalhar dentro disso. Então, assim, realmente é uma questão que isso traz, que é algo que me move, mas por outro lado a gente sabe que nem sempre é muito valorizado. Eu tive a oportunidade de trabalhar e aí assim realmente eu fui muito privilegiado e tenho a oportunidade de trabalhar numa faculdade que eles pensaram o professor como tutor também, mas assim pensaram na remuneração do professor tutor, como professor. Então, assim, o trabalho está ali, você tem a sua carga horária, mas ele está pensando, é a realidade de todo mundo, não é? Porque, principalmente para quem trabalha na tutoria, é isso. A bolsa é de R$ 500, de R$ 600, dependendo do consórcio, dependendo da, da UAB, né? E, e trazendo isso um pouco, eu queria falar de uma coisa aí, se eu for mudar o assunto, você me fala, se preferir, eu posso falar depois também. Que no ano passado eu tive a oportunidade de participar dessa entrada do ensino emergencial da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí eles contrataram alguns técnicos, e no caso eu fui uma delas, né, para ter esse acesso. Então, o que a gente fazia? Abriu-se para os professores Primeiramente, queria deixar claro que a universidade fez primeiro uma pesquisa, depois de meses parada, ela fez uma pesquisa para saber quem tinha acesso à internet, a computador e etc., e quem não tinha. Para quem não tinha, eles disponibilizaram alguns computadores e 3G, enfim, eles fizeram esse trabalho. Posto isso, eles levaram isso para a faculdade, para algumas faculdades, e os professores poderiam se inscrever nesses cursos de formação. E aí, depois disso, eles faziam umas oficinas com a gente para aprender as coisas básicas da Moodle. Isso tudo através do SEAD, que é um centro de educação à distância dentro da própria universidade, que aí foi fazendo essa formação, ajudando nessa montagem, né, dos professores nas plataformas. E aí eram para os professores que queriam fazer. Os que não queriam, eles usaram o Meet, enfim, eles usaram outras maneiras. Isso para os alunos universitários. Só que a faculdade tem um colégio de aplicação. E aí a gente também usou essa plataforma para o colégio de aplicação. Que aí foi do primeiro ano, que é da época do meu filho, né, assim, da idade do meu filho, até o terceiro ano. A maneira como lida é outra. Então, assim, para crianças de primeiro ano, os pais precisam estar presentes. E aí a gente volta naquela discussão. Nem todos os pais podiam estar presentes. Então a gente já vê que mesmo com toda a preocupação da universidade, ainda assim existem esses pontos que acabam causando essa desigualdade, né? Então, assim, a gente também existiu essa formação para os professores do colégio, né? Só que uma entrada maior dos técnicos para ajudá-los nesse momento, assim. Então, eles colocavam material na plataforma, eles ajudavam nas questões tecnológicas e tudo mais. Então, ainda assim, existe esse apoio, né? Para a universidade para quem queria e para a faculdade, para o colégio, todos tiveram. Mas nem todo lugar é assim. Então, assim, realmente isso é uma questão que
que está em pauta e a gente sabe muito como que não tem. E aí agora só para fechar essa coisa do em casa e do, Uhum. né? O trabalho entrou em casa, Igor, e aí ele Sim, entra e ele não tem hora não para tem hora. acabar, para começar e nem acabar. A gente vê todo mundo assim, está realmente todo mundo muito estressado. Meus amigos professores estão muito preocupados com uma carga de trabalho imensa, Imenso. né? Acaba se solidarizando também com os alunos, então eles têm um acesso maior para esses alunos. Então, assim, são coisas que são pontos que a gente fica um pouco sem amarrar e ver a medida, porque assim, qual que é o seu limite dentro disso, sabe? É, Então ainda está tudo muito misturado. A gente tentar organizar isso nem sempre é possível. é. Não, você colocou, eu vou até me colocar pessoalmente, porque às vezes quando você dá mais acesso e abertura para o aluno, você também trabalha mais, Muito né? mais. Muito mais. Então, o WhatsApp, por exemplo, o Messenger ou não sei o quê, você fica, acaba que você. Aí a dúvida vai surgir 10 horas da noite, que você está exausto, não quer mais falar sobre isso, quer fazer qualquer coisa, ver um filme, ver um programa na TV, mas não quer pensar sobre Mas aquilo, pintou. mas pintou, apareceu, surgiu. Né? Então, isso é um trabalho muito extenuante. Eu fico pensando para as pessoas que são pais, mães, especialmente, o quanto isso deve ser, porque vai atravessando demanda, um conjunto enorme de demandas, né? Da casa, das crianças, né? Enfim, um conjunto dos alunos e aí demandas por publicação também, demandas por, quer dizer, essas demandas vão atravessando, orientação, enfim, vão atravessando e fica muito complicado. Você falou uma coisa que é de um artigo, de um título de um artigo, que agora esqueci o nome da autora, peço desculpa, Ismênia, É não, Edmeia Santos. Edmeia Edmeia Santos, Santos. isso, Edmeia Santos. Sobre o EAD ser quase assim uma palavra não bem vista nas universidades especificamente, né, falar em EAD, porque evoca toda essa questão que você falou é, de, um, de, um, de uma quantificação do ensino, de uma monetarização do ensino, né, de um ensino ou de uma educação possível de ser, né, de uma fábrica de diplomas. Eu lembro muito dessa crítica, né? Mas eu queria que você falasse um pouco aí assim, dessa experiência que tem sido, por outro lado, de uma democratização do acesso à educação, né? Que eu conheço algumas iniciativas, uma delas você trabalha, que é do consórcio CEDERJ, por exemplo, mas outros consórcios de iniciativas que procuram com muitos problemas, e eu acho que os principais problemas estão associados na dimensão do reconhecimento e na valorização profissional, né? Eu acho que, Totalmente. para mim, como mais eu observo, para mim esse é o pior problema, né? Da falta de valorização profissional, ou até mesmo dos espaços que deveriam ser críticas a fábrica de diploma, a essa dimensão neoliberal tão forte, são espaços que mantêm isso como uma precarização do trabalho com remuneração tão baixas, né? Então, isso, Sim, isso é um paradoxo que eu não, que na minha cabeça ainda não se resolve, né? Mas assim, eu não queria que se resolvesse, sabe? Assim, eu não queria, porque era um espaço que deveriam ser de resistência, inclusive nisso. Então, mas por outro lado, a, a, a educação à distância ela tem possibilitado uma democratização do acesso ao ensino universitário, particularmente, né? Embora haja uma seleção do mercado em relação a esses profissionais. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Tanto dessas dimensões estruturais da valorização profissional, mas também dos profissionais, professores e tutores, né, no EAD, mas também um pouquinho sobre essa questão dos profissionais que são formados, dos egressos, se você tem contato com eles, se eles conseguem colocação profissional, se você conhece alguma pesquisa que já fez sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho, ou se não, sobre a sua experiência mesmo como professora e tutora, observar aí a melhora na vida dessas pessoas, porque
com educação a gente quer isso, formar cidadãos críticos, mas também pessoas que possam sair de situações de vida mais precária para uma situação melhor de vida. Isso, para nós, professores, é uma satisfação enorme ver o quanto a educação pode transformar a vida das pessoas. Eu acho que eu vou começar falando então da parte da não valorização, porque assim, ela é de fato real. E aí, assim, ano passado, inclusive, eu passei por esse esgotamento, né? Porque acaba sendo um pouco cansativo bom, estou falando que 2009, a gente está em 2021, então assim, né? Já mais de 10 anos nessa estrada. E isso acaba sendo bem cansativo, porque de fato você vê, né? Todas essas críticas, elas são, de alguma maneira, elas são pertinentes. Então, elas estão ligadas à não valorização, elas estão ligadas a uma política que nem sempre está, que geralmente está voltada exclusivamente para o lucro. Então, assim, você acaba vendo isso. Não é o caso assim, da universidade, mas existe essa desvalorização, Uhum, existe uhum. é, essas tomadas de medida que, bem ou mal, acabam se tornando as mesmas das outras que são criticadas, né? Principalmente para quem não é uma figura da universidade. Então, assim, um tutor, né? Nem todos os professores das disciplinas são, porque alguns professores das disciplinas já são ligados diretamente à universidade, e aí por isso eles já são, né, estão ali. Mas o professor que é contratado extra, né, que não faz parte do quadro da universidade, ele está na mesma condição de um tutor, que é uma condição de bolsista, mas tem um vínculo, né, especificamente com a universidade. Na época, lá em 2010, a gente discutia o fato de, por exemplo, um tutor não poder pegar um livro na biblioteca da universidade. Então, assim, ele não tem nem esse direito, né, de pegar um livro ele não tinha esse direito de pegar um livro na universidade. Eu pegava porque eu sempre estava ligada à pós-graduação, então eu era aluna da universidade, eu era aluna e trabalhava, então estava tudo muito, né, eu ainda tinha esses acessos, mas outras pessoas que eram professores da rede, enfim, que estavam trabalhando ali também, eles não tinham esse acesso como eu tinha lá. Então, assim, essa discussão, ela é real, ela é preocupante, ela e é claro que conforme o tempo foi passando, o que era mais ou menos para a época foi se tornando muito pior, assim. Então, assim, hoje as bolsas, elas continuam com os mesmos valores, elas, né, os tutores, os E a professores inflação continuam subiu. sendo a inflação, enfim. Então, assim, aquela coisa. Então, assim, realmente, Já assim, era ruim, nada agora. mudou. Exatamente. E se você parar para pensar, assim, 20 horas semanais para você ganhar 765, e aí muitas vezes, quando você vai olhar o edital, eles estão pedindo mestrado, doutorado, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, tem toda uma gama de coisas que, assim, para EAD eu entro, tudo bem, eu estou ali, encaixada. Mas é um pouco frustrante pensar que você fez tudo isso, você tem tudo isso, e você está fazendo esse edital para ganhar R$ 765, entende? E a entrega é diferente. Aí entra esse outro ponto que você me trouxe. Inicialmente, o que me apaixonou pela EAD foi justamente a democratização do ensino superior. Por quê? Quando eu trabalhava ali na Federal de Juiz de Fora, a gente atendia só polos de Minas, né? Mas eram polos de Minas, assim, do norte de Minas, era um polo para todo lado. E aí, geralmente, eu ficava num dos polos mais distantes, que era quase lá na divisa com a Bahia, cidade de Salinas. E aí era um professor, tinha, assim, como era curso de pedagogia, né, especificamente, é, muitos já eram professores, Uhum. mas não tinha formação, porque a gente pegou aquela virada de que quem tinha o antigo normal, Sim. né, teria que fazer ou Complementação esqueci o nome do curso pedagógica. agora. Ou tinha que fazer pedagogia, ou podia fazer um outro curso também que era superior também, ou tecnólogo, se eu não me engano, mas assim, que era obrigatória essa formação, né, para aquele momento.
E aí, muitos estavam fazendo o curso justamente para ter essa entrada, para complementar a sua formação. Claro que não era a possibilidade de todos, assim, mas ainda assim algumas pessoas estavam fazendo por isso. E o legal é que, além da pedagogia, além do curso de pedagogia, né, os outros cursos da universidade, depois eles também fizeram especializações. E aí eu atuei também nesse curso de especialização em mídias na educação, que foi onde eu conheci o Vitor. E aí a gente também trabalhou nessa especialização, que foi assim, um trabalho incrível. E essas possibilidades de formação são sempre muito bem-vindas Uhum. para quem pode ter. Sobre os estudos, assim, eu acho que eu não consigo te falar agora sobre isso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o diploma de quem é da EAD na Universidade Federal é o mesmo diploma de quem faz o presencial. Então, assim, não existe essa distinção. Mas eu sei que esses alunos estão entrando sim no mercado de trabalho. Isso está cada Bom. dia mais aceito, né? Isso não está sendo assim um impeditivo para quem tá tendo um acesso de trabalho. Claro que eu não posso falar de todo mundo, tá bom? Então assim, Uhum. estou falando que Dá. no geral a ideia geral é que não se tenha distinção sobre quem fez presencial e quem fez à distância. Um curso de pós, por exemplo, como esse do mestrado que eu trabalhei, é um curso extremamente difícil. Difícil no sentido de leitura, de dedicação, de tudo isso, e ainda ter que escrever a dissertação de mestrado, obviamente, no final. Então, assim, ainda entra uma outra questão, que é essa gestão do tempo do aluno, não é algo fácil e não é algo posto. Assim, todo mundo sabe gerenciar o seu tempo para estudar dentro daquele. Então, assim, é, a gente sabe que não é fácil ser aluno de EAD também, sabe? Você precisa determinar um tempo de estudo, você precisa saber que você tem essa atividade para entregar, enfim. Tudo isso faz parte da faculdade, isso faz parte do aprendizado sobre faculdade. Bom, Débora, obrigado pela resposta, Débora. É muito impressionante. O tempo passou super rápido, eu Passou, nem eu nem vi. nem vi. Passou super rápido. Eu queria desde já agradecer muito assim por você compartilhar sua experiência, seu conhecimento. Acho que superou e muito o que eu estava pensando em conversar, os nossos debates, as questões. Agradeço muito pela sua disponibilidade para conversar. Dizer que essa live ela vai ficar disponível no canal do IGTV, também no site da Memória da Eletricidade e também no canal do YouTube da Memória, para quem quiser ver depois ou compartilhar com amigos, parentes, colegas. Eu acho que aqui tem muitas informações importantes, debates e questões importantes para levar à reflexão e produzir com isso novos debates. Eu acho que é para isso que nós estamos na academia, pesquisando na universidade. Então, isso é muito importante que a gente possa promover debates e, com eles, novos e outros debates e pesquisas. Então, eu queria te agradecer muito, Débora, Eu que pela agradeço. conversa. Foi muito, muito bom. Várias questões me surgiram aqui a partir dessa conversa. Obrigado. Ah, eu que agradeço, Igor. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que participaram aqui e estamos abertos ao debate. Obrigado, Débora. Obrigado a todos e a todas que estiveram aqui. A gente volta na quarta-feira com mais uma live sobre saúde. Tá bom? Tchau, tchau.